1 bilhão, confrade, E nessas e universidades ele aí. promove em onde? Em universidades. Por quê? Porque pro homem comum de 50, 60 anos, o que ele pensa? Ele pensa, pô, meu sonho é colocar o filho na universidade. Só que mal ele sabe quem está investindo na universidade, quem está editando os livros didáticos da universidade, quais autores estão sendo selecionados para serem estudados ali. Aí falam que isso é ciência, não é? Por quê? Porque o cara é um acadêmico. Só que o que acontece? Essa ciência, ela é selecionada. Porque, por exemplo, pegam... Igual, eu sempre gosto de citar o nazismo como exemplo, e eu não sou nazista, eu sou contra o nazismo, que é um nacionalismo ariano, um nacionalismo alemão, que não tem nada a ver com o Brasil. Tem muito mais a ver com Getúlio Vargas, que lutou contra o nazismo, do que propriamente com o nazismo. Mas o que acontece? Quando a gente vai falar de nazismo no Brasil, você não pega uma bibliografia de autores nacionalsocialistas, de autores que teorizaram aquele assunto. Ou quando a gente vai falar de fascismo, a gente não fala sobre Alfredo Rocco, a gente não fala sobre Gentili, a gente fala sobre ninguém. A gente vai pegar quem? Vai pegar a referência da escola de Frankfurt, vai pegar o que Humberto Eco, que é um esquerdista ocidental, fala sobre isso. Enquanto o Lenin já havia dito naquele período que o Mussolini tinha tudo para ser um grande líder. Né? Agora, entraram em guerra, as questões são diferentes. Né? Por exemplo, os Estados Unidos entrou em guerra de parceria com a União Soviética. Isso daí não significa que eles iriam ser parceiros para sempre. Logo que acabou a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se a Guerra Fria. Cada um defendendo seu interesse ali. Então, cada um defende seu interesse. O Lenin elogiou já o Benito Mussolini, isso ninguém fala. Mas, ô confrade, mas aí o Aldo Rebelo foi excomungado. O Aldo Rebelo, eu tenho solidariedade a ele, por quê? Porque ele é um grande brasileiro. Da velha guarda. Defensor do Brasil desde sempre, todas as suas posições públicas foram em defesa do Brasil. Então quem defende o Brasil está para além de esquerda ou direita. Pra mim, então, mas aí chegou essa geração de panquequinha aí, na presidência, ali no métier dos partidos de esquerda, trazendo essa nova... Porque, na verdade, esses meninos de esquerda... Igual o Jean Willis, né? O Jean Willis, ele, por exemplo, ele é um braço do imperialismo. Não. Só para falar, o Jean Willis, por exemplo, ele é muito mais pró-Israel, solidário a Israel, do que, por exemplo, solidário ao povo palestino. E ele, por se intitular um homem de esquerda, ele deveria, pela história da esquerda, se posicionar contra as nações imperialistas e se posicionar favorável aos povos oprimidos, que no caso são os povos palestinos, que são oprimidos por Israel, tem a todo o tempo o seu território invadido, confiscado, e seu povo sendo vítima do genocídio. Tu comentou da questão das universidades, né, que o George Soros tem a Open Society, e os irmãos Koch também, que patrocina muito projeto aí. Eu digo assim, eles pagam pra essa galera pensar, na verdade, né? Sim, o George Soros, na verdade, ele é uma figura que a gente usa para descrever esses financiadores, mas são vários, não é só o George Soros. Se fosse ele, tava bom, ele já tá velho, vai morrer daqui a um tempo e acabou os problemas do mundo. Acontece é que são vários, né? Onde financiam engenheiros sociais para patrocinar a agenda de destruição do Ocidente. Agora, acontece que olavistas, principalmente, fazem uma leitura errônea de quem está destruindo o Ocidente. A leitura dos olavistas é que a KGB, o projeto russo-chinês, o projeto muçulmano, está destruindo o Ocidente. Não, quem está destruindo o Ocidente é o próprio Ocidente. Você pega, os maiores financiadores estão hospedados aonde? Onde estão as residências dos principais financiadores? Estão nos Estados Unidos ou Europa. Esses financiadores não estão na Coreia do Norte nem na Rússia. Até porque lá eles seriam perseguidos, teria uma briga política forte. Prova disso é que o George Soros foi banido da Hungria. Ele vive aonde? Nos Estados Unidos. Então, para a gente querer combater isso, a gente tem que combater a elite americana. Não o cidadão americano, não aquele redneck que vive no Texas. Nós temos, agora, a oligarquia americana nós temos que combater. Eles que ajudam a financiar toda essa degeneração aí. E essas revoltas nas nações também, né? Revoluções coloridas, igual... a gente pega o seguinte, você instrumentalizar a universidade é você instrumentalizar o futuro, porque quem forma os professores é a universidade.
É o que eu sempre falo para as pessoas com quem eu converso, onde ficam endeusando o professor. Eu sou professor e não quero ser endeusado. Mas as pessoas, o homem comum, ele tende a endeusar médico, professor. Só que é o seguinte, o professor, se você quer saber quem vai ser o professor do seu filho, você que ainda não tem filho, vai para a universidade. Entra na universidade, tanto pública, tanto privada aí, só para dar uma olhada como se comporta os alunos dos cursos de licenciatura que você vai ver. Eles vão ser boas ou más influências para os seus filhos. Eu estive no curso de licenciatura e já cheguei a cursar a parte de economia. Eu tive ali no ambiente acadêmico, eu sei como funciona. É um ambiente que não tem nada de moralista para passar para os seus filhos, não tem moralidade alguma. Muito pelo contrário, é um ambiente difícil para quem tem uma certa moralidade conviver diariamente e ter que fazer aquele jogo de pelo menos cumprimentar a política da boa convivência. Por quê? Porque é um ambiente onde promove o uso de drogas, e aí eu estou falando drogas legais e ilegais, no qual eu me posiciono. Principalmente nos chamados centros acadêmicos que eles chamam das universidades ali. Pô, no centro acadêmico ali é o cara que quer se aposentar sendo estudante. Você pega um cara que é líder da juventude, ele tem 35 anos. Tá lá. O cara tem 35 anos, 2 filhos, é o líder estudantil, o líder da juventude. Aí o cara sai do centro acadêmico depois de ficar 8 anos num curso de 4, ele vai se candidatar a vereador. E ganha. E ganha, né? Porque o cara saiu do centro acadêmico da PUC, da USP, né? Se eu não me engano, o Fernando Haddad foi do centro acadêmico da USP. A maioria desses garotos que na época era garoto e virou político aí, é tudo do centro acadêmico, cara. É essa galera que eles aproveitaram. Então o cara entra aos 17 anos na faculdade, ele fica 8 anos na graduação, no curso de 4 ou 5 anos, aí depois ele quer fazer a pós-graduação, mestrado e doutorado, ou seja, ele quer ficar ali praticamente 20 anos. Sai com 40 anos. Ele sai com 40 anos candidato a vereador e ganha. A vereador ganha. Aí depois que ganhou 2 mandatos de vereador, um de deputado, vai ser candidato a presidente da República e fala: eu sou um intelectual brasileiro que sempre me interessou pela política, era um jovem militante. E o povo que não tem acesso a esse tipo de informação fala: pô, é um garoto de ouro. Mal sabe que quem bancou a bolsa de pós-graduação dele veio dinheiro de fora do Jorge Paulo Lema, do senhor Jorge Soros, e quando ele chegar ao poder, ele vai servir de instrumento para as ações políticas desse pessoal. Né? A Tabata Amaral é um exemplo, filiada ao PDT, votou favorável à reforma da Previdência, mesmo o partido falando para votar contra. Por quê? Porque ela é parceira do Jorge Paulo Lema. Né? Então, resumindo, confrade, essa galera aí da velha guarda comunista não tem nada a ver com dessa nova geração aí que defende os valores, são totalmente hoje em outros, dia né? A gente tem uma oposição, como que é formada a oposição no Brasil e no Ocidente? A oposição é formada de liberais conservadores, que é impossível. Se a gente voltar para a história do Brasil, isso daí é impossível. A gente vai ver que lá no Brasil Império, conservadores e liberais eram oposição. Agora é... Né? Se a gente pegar... Enfim, não vou falar da política do Brasil Império. Mas hoje em dia o cara que é liberal, ele fala que eu sou liberal conservador. Por quê? Porque o cara pega uma ideologia pronta de um sistema anglófilo, que é anglo-americano, e quer trazer para o Brasil. Se você quer ser conservador no Brasil, você tem que trazer para cá o conservadorismo hispânico, luso-hispânico, que está voltado para a nossa realidade. A gente não pode pegar o conservadorismo americano. Não tem como. Agora, acontece que essas pessoas que aparecem como conservadoras, Jair Bolsonaro, né? Esse pessoal todo aí, não só o Bolsonaro, é que eu uso ele como uma figura que puxou toda essa turma para ser eleita, né? Eu sou conservador, mas defende a privatização de tudo. Ou seja, se os Estados Unidos quiser vir aqui empreender uma indústria pornográfica, ele pode. Por quê? Porque o cara é liberal também e vai tratar isso como investimento estrangeiro. Então como é que fica o conservadorismo e o liberalismo? Ou você é conservador ou você é liberal. Por isso que eu tenho o blog Conservadores Antiliberais. O conservador antiliberal é conservador de verdade, é antiliberal. Né? Então a gente tem hoje como a política? A gente tem a oposição de liberalismo. A gente tem o liberalismo de esquerda, que é esse pessoal aí
da Manuela Dávila, do pessoal do Fernando Haddad, esse pessoal todo aí, e a gente tem o pessoal liberal conservador, que é o pessoal do Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, e eles guerreiam entre si. Quando qualquer um deles chegarem ao poder, eles vão manter essa agenda do quê? Do mercado como figura central da economia, do Estado somente assegurando as leis para que a propriedade não seja invadida, para que, enfim, assegurando, fazendo aquela segurança jurídica dos empreendimentos. É um discurso. Né? Só que acontece que esse pessoal do Haddad, da Manuela Dávila, diz que se preocupa com o social. Mas, que social? Porque se falar em fazer um desenvolvimento nuclear, conforme a gente falou nos vídeos anteriores, eles vão ser contra. Não, eles são contra. Eles são totalmente contra. Só que você não consegue fazer um desenvolvimento de verdade sem uma bomba nuclear que assegure a sua segurança para que não venham forças externas e derrubem o seu governo. Então, na verdade, eles são liberais. Eles são liberais por completos, porque eles são liberais tanto na economia quanto no social. No social. Você pega aí o Fernando Haddad, ele pediu demissão da USP para ir trabalhar no INSPER. O INSPER é a Chicago brasileira. É uma escola de economia de políticas liberais. Todo mundo sabe disso. Agora, você acha que se ele fosse um cara da envergadura e ideia do Aldo Rebelo, ele seria chamado para trabalhar no INSPER? Não seria, não. Porque a nova ordem mundial, ela é liberal. Ela é liberal na economia e liberal nos costumes. Agora, vem o pessoal do Bolsonaro e fala, não, eu sou liberal na economia, né? Porque só o capitalismo produz riqueza. E eu sou um capitalista, defendo o capitalismo industrial. O industrial. Mas esse liberalismo especulativo... Isso aí promove riqueza só para quem é rico. Isso daí traz mais dinheiro para quem já tem dinheiro. E para quem é pobre fica cada vez mais pobre. Isso é verdade. E aí falou, por Deus, pátria e família. Como você vai falar em pátria se você está vendendo todo o patrimônio da sua nação? Não tem como. Como você vai falar em Deus se você está se alinhando aos maiores satanistas do mundo, das altas finanças? A troco do quê? De que vai trazer investimento. E nunca aparecem esses investimentos, porque esses investimentos são especulação. Então, se vocês querem lutar contra a nova ordem mundial, e aí não é a nova ordem de Illuminati, não, estou falando nova ordem econômica mundial que já está em curso. Já está em curso, já está aí. Você tem que ser um conservador antiliberal. E você deve estabelecer a soberania do seu país acima de tudo, a tradição, seja ela qual for, e tentar manter isso. Porque o que eles querem, tanto os liberais de direita ou de esquerda, é a destruição da sua pátria, a destruição da sua família, a destruição da sua tradição. Da sua religião. E por hoje é isso, confrades, estamos juntos. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Um abraço.